Olá, meus queridos. Então, eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Então hoje vamos trazer atualizações do nosso queridinho, o Amber Alert. Vamos começar nossa história com os doguinhos dormindo na parte de baixo da casa. Enquanto isso, tensão entre o Amber e o Tennessee. O Amber nervoso tá questionando: agora? Eu deveria fazer isso agora? Não, mas por que, Tennessee? E por que você está no meu quarto? Não veio pela porta, mas pela janela? E o Tennessee, em silêncio, apenas aponta para alguma coisa que o Amber tem que olhar. Confuso, o Amber pega o telefone para checar as mensagens. E ali, depois da mensagem que o Amber tinha mandado, não seja estúpido. Amber, 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 estou indo agora. O Amber tá olhando nervoso pro Tennessee e o Tennessee, sem avisar ninguém, só puxa a coberta do Amber, dizendo: venha mais perto de mim, Amber. E o Amber, de forma muito corajosa, retruca o Tennessee. Quem foi mesmo que disse que preferia sofrer na bagunça apertada deste quarto? E o Tennessee fala: se você fizer mais uma piada dessas enquanto as coisas estão deste jeito, você vai ficar de castigo. E o Amber resmunga: mas eu não fiz nada, eu realmente só dormi. O Tennessee então diz: ok, agora deite. O Amber, obedecendo, começa a botar a mão no cós da calça e tira, mostrando as coxas pro Tennessee. O Tennessee, ele passa a mão na cicatriz do Amber e ele tá analisando as cicatrizes. O Amber tá pensando: você não está me tocando muito gentilmente? O Tennessee só fala: você é um idiota. O Amber, claramente chocado, fica: ué, como assim? E ele estava pensando um monte de besteira. Mas o Tennessee, ele estava preocupado que o Amber estivesse se machucando de novo. Então ele está dizendo: você estava dizendo que se não fosse pelo William, eu não teria conseguido conhecer você. Pare de dizer coisas desse tipo. Eu odeio que você fica dando ao William passe livre como esse. O Amber, indignado, fala: isso não é um passe livre. Mas o Tennessee só se deita ali do lado e fala: cala a boca. Toda vez que você diz coisas desse tipo, me deixa maluco. E o Amber, ele tá ali olhando para as costas do Tennessee. O Amber tá questionando se tá tudo bem o Tennessee dormir ali, e o Tennessee fala que ele vai acordar bem cedo para ir embora. Mas o Amber, ele só dá uma risadinha falando: você nunca acordou cedo para trabalhar na vida. Olhe, você já está dormindo. Então o Amber chama o Tennessee e o Tennessee resmunga: por que você ainda está acordado? O Amber só fala: você checou isso propriamente? E o Tennessee, meio dormindo ali, dá uma olhada: tá doendo muito desta forma, então eu não consigo dormir. E daí vai ficar na imaginação de vocês o que tá doendo. O Tennessee, meio dormindo assim, ele dá uma olhadinha, levanta uma mão bem princesa é isso aí. O Amber chama o nome do Tennessee e fala: eu acho que o Tennessee está sentindo dor também. E daí é isso aí, vocês vão ficar com o fanservice que eu vou deixar aí disponível, passando na tela, do que tá acontecendo. E daí, enquanto eles estão lá num rala e rola frenético. Peraí, eu achei muito engraçado. O Tennessee tá dizendo: Amber, espere, shh, fique quieto, a cama é muito barulhenta. Lembrando que eles estão na casa dos pais do Amber, né? E o Amber, do absoluto nada, só me larga um: eu acabei de sair do armário no meu sonho mais cedo. E o Tennessee questiona: você não disse que também saiu do armário em outro sentido? O Amber só resmunga: não, não desse jeito. Mas, cara, olha o que vocês estão fazendo. É óbvio que tu saiu do armário há muito tempo. O Tennessee só fala: uou, que surpresa! Eu não tinha visto isso chegando. E o Amber resmungando: eu disse que não é dessa forma, me escuta. Então o Amber só fala: me beije. Ah, eu adoro como eles mudam né? Me perdi, eu fiquei nervosa. E o Tennessee tá pensando: naquela noite, eu acho que eu sonhei com a mesma coisa que o Amber. Começou como sempre. Uma casa colapsando, uma rua imunda,
minha mãe caída e uma ferramenta letal nas minhas mãos. As paredes se fechando à minha volta. Então o Tennessee criança escuta alguém chamando ele. Quando ele olha para o lado, é o Amber criança dizendo: "Eu vou abrir esta porta." Então eles estão abrindo a tal da porta. O Tennessee criança está surpreso, dizendo: "Além da luz, através do solo áspero e da terra." Alcançando o lado distante de um mundo onde moinhos de metal enferrujado giravam lentamente. Embora o sangue em minhas mãos nunca vá ser limpo. E o Tennessee criança tá olhando para frente enquanto o Amber tá chamando o nome dele e tá pensando, ainda assim, livremente. E vamos ter a cena do Amber criança olhando para trás, sorrindo de uma forma muito bonitinha e dizendo: "Eu amo você." Estas palavras eu não imagino que tenha sido apenas um sonho. Então, aparentemente, eles já voltaram para casa, o Amber tá ali voltando faceiro da faculdade. Ele abre a porta da casa, chamando o Tennessee e falando: "Na escola." E ele não termina a frase. Oi, meus queridos. Desculpa a intromissão, mas lembrando vocês, comentem aqui embaixo, deem um joinha no vídeo. Ajuda bastante a criadora de vocês. E bora pra história. Ele olha surpreso pro interior da casa e aparentemente tá tudo silencioso demais. Isso faz o nosso Amber voltar aos primórdios quando ele era meio possessivo demais. Ele larga a mochila de forma abrupta e começa a chamar o nome do Tennessee pela casa. Ele grita de novo o nome do Tennessee e pouco tempo depois o Tennessee tá chamando ele, confuso. Quando o Amber olha para trás, o Tennessee tá voltando com o Nashville. E o Tennessee tá questionando: "O que está acontecendo?" E o Amber só fala: "Eu achei que você tinha saído." O Tennessee confuso questiona: "Saído para onde?" O Amber só fala de forma fria: "Qualquer lugar." O Tennessee responde: "Eu só fui dar uma volta com o Nashville para trocar os horizontes. Eu tirei um cochilo e tive outro pesadelo." E o Tennessee tá colocando a cabeça ali no peito do Amber. E aparentemente o Amber tá pensando: "Nós somos ainda a mesma coisa." E os dois estão então se abraçando, se confortando. Então nós vamos ter uma cena dos dois ali juntos, assistindo alguma coisa no tablet. O Amber tá dizendo que vai se graduar em pouco tempo. O Tennessee responde que ele sabe. O Amber completa: "Neste ritmo, talvez eu consiga até lutar pelo primeiro lugar." O Tennessee questiona: "O que você vai fazer depois da graduação?" O Amber só fala: "Você já sabe, Tennessee. Eu quero trabalhar para o Departamento Federal de Investigação, ou seja, o FBI." O Tennessee só olha para o Amber e questiona: "Você não poderia fazer outra coisa?" O Amber questiona: "Tipo o quê?" O Tennessee só fala: "Como você disse antes, psicologia, medicina, contabilidade, todas são boas opções." O Amber resmunga: "O David iria gostar disso." O David é o pai adotivo do Amber. O Tennessee só larga a fumaça de forma pensativa e fala: "Eu sei que eu não sou qualificado para te dizer o que fazer com a sua carreira. Eu sei disso. Mas existem tantas outras opções." O Amber questiona: "O que você sonhou mais cedo?" E a cara do Tennessee se torna sombria, lembrando do pesadelo. E ele só diz: "Você morria. Você estava me seguindo e você levou um tiro." E no sonho, o Tennessee tá pensando: "Eu não consegui te salvar do meu inimigo." Então o Amber coloca as mãos em volta do Tennessee e fala: "Eu estou bem aqui, bem atrás de você." E o Tennessee só fala: "É tolo." O Amber fica indignado, falando: "Como isso é tolice? Eu sempre fui assim. Se depender da pessoa que eu amo é tolice, então eu serei tolo para sempre." O Amber fala: "Pessoalmente, eu acho que isso tudo é culpa dos cigarros." E isso parece deixar o Tennessee um pouco incomodado. Ele questiona: "O quê?" E o Amber continua falando: "Cigarros são a fonte de todo o mal.
Eu não estou te pedindo para parar de vez, mas pelo menos você não poderia cortar pela metade? Eu irei te dar uma recompensa. Que tal um beijo? E o Tennessee fala: não é tão ruim. Aparentemente ele gostou da recompensa. O Amber fala: você sabe que o meu aniversário está chegando, né? Ao invés de um presente, me conceda um pedido. O Tennessee suspira e puxa o Amber para dar um beijo de verdade. E aparentemente é caco de beijo, né? Credo, que horror, mas que delícia. E vocês vão imaginar o que, né, o beijo desencadeou. O Amber tá ali dizendo que não vai durar muito tempo. Eles dão mais um beijo apaixonado. Vamos ter o Tennessee olhando de forma caliente para o Amber, mas depois ele questiona Amber e o Amber está ali imóvel. E o Tennessee tá chacoalhando o Amber, dizendo: volte para os seus sentidos, Amber. O Amber dá uma olhadinha pro Tennessee e fala: Tennessee, eu estou bem. E desmaia. Gente, ele desmaia. O Tennessee dá um sorriso aliviado, né? Que o homem só caiu de cansaço. E fala: cair no sono com uma cara tão feliz, eu não consigo nem brigar com você. O Tennessee tá olhando o que o Amber usou para fazer os rala e rola, né? E tá questionando. Você não teve nenhuma educação sobre fazer coisinhas? Usar algo como isso só faz as coisas durarem muito mais tempo. E o Amber fala: eu estudei como fazer o Tennessee ficar bem e não sair machucado de forma alguma. E o Tennessee só tá falando: Amber, você. E o Amber, ele só interrompe correndo, dizendo: por favor, não me deixe de castigo. O Amber começa a falar: você vê o seu amante como um cachorro de guarda para casa ou algo assim? Onde foi que você adquiriu este hábito de botar de castigo o seu parceiro por qualquer motivo bobo? O Tennessee só responde: eu preferiria que você apenas me chamasse de volta com gentileza, para que, quando eu estiver prestes a fazer algo perigoso, você possa apenas dizer volte e eu retornarei imediatamente. E o Tennessee, ele tá acendendo ali, né, o negócio de novo e o Amber para ele no meio do caminho. Você ainda está preocupado de que eu vá entrar para o FBI? Nem toda versão de 11 anos de mim no mundo tem você ao lado dela. E o Tennessee responde: você não pode salvar todo mundo. O Amber só agarra o Tennessee e fala: eu sei disso muito bem. Vai ficar tudo bem. Eu não estou tentando me tornar algo grandioso de qualquer forma. Então basta que eu consiga apenas salvar você do pântano da culpa. E o Tennessee fica todo envergonhadinho olhando para o Amber. O Tennessee fala: se algum dia começar a parecer perigoso, prometa-me que vai parar. O Amber dá risada e fica: eu nem comecei ainda. Mas o Tennessee só diz: fechado. E o Amber concorda: ok. O Amber fala: nós com certeza vamos mudar. Nós vamos melhorar, apenas confie em mim. E o Tennessee resmunga: não é como se eu estivesse nervoso, nem nada. O Amber tá sorrindo ali, abraçado no peito do Tennessee. E o Amber fala: você acabou de dizer que me ama? E o Tennessee tá confuso. O Amber continua: você definitivamente falou que me ama. O Tennessee só diz: eu nunca disse isso. O Amber continua: o que você ama em mim, então? Ou você não ama? E o Tennessee resmungando tá dizendo: que tipo de truque você está tentando agora? Saia daqui. O Amber continua: mas eu realmente ouvi, eu juro. E o Tennessee resmunga: eu não faço ventriloquismo. E os dois estão ali juntinhos, sorrindo e sendo maravilhosos juntos. O Amber continua: não, você realmente disse isso. E o Tennessee tá pensando: finalmente agora eu sinto que eu posso dormir em paz. E nós terminamos o nosso capítulo aqui por enquanto. O que mais vai vir por aí? Será que o Amber vai entrar pro FBI mesmo? Eu tô nervosa. Eu não sei o que esperar, eu não sei o que vai acontecer. Terminou o episódio meio sem me deixar pista pro próximo capítulo. Vamos aguardar novidades.
Agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.